Quando olho para trás, vejo uma vida inteira marcada por um encontro que mudou tudo. Eu ainda era jovem quando ele me chamou. Eu estava com meu irmão, trabalhando como sempre fizemos, quando Jesus passou por nós. Seus olhos tinham algo que eu nunca tinha visto em homem algum. Ele apenas disse: "Segue-me." E naquele momento, tudo mudou. Eu caminhei com ele pelas estradas da Galileia. Ouvi suas palavras. Vi o amor com que ele tocava os doentes, perdoava pecadores e levantava os abatidos. Eu vi coisas que poucos homens na terra viram. Eu vi o mar obedecer à sua voz. Eu vi mortos voltarem à vida. Mas houve um momento que jamais esquecerei. Certa vez, ele me chamou junto com Pedro e Tiago e nos levou a um alto monte. Enquanto estávamos ali, algo extraordinário aconteceu. Seu rosto começou a brilhar como o sol. Suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Diante de nós, Jesus foi transfigurado em glória. Naquele instante, percebi que ele era muito mais do que um mestre. Ele era o Filho de Deus. Eu também estive lá, naquela noite em que ele foi traído. Vi sua dor, vi a cruz, mas também vi o túmulo vazio. E vi o Senhor ressuscitado. Décadas se passaram desde aqueles dias. Muitos dos meus irmãos já partiram. Muitos deram suas vidas por causa do nome de Jesus. E agora, eu sou um homem velho. Tenho quase 90 anos. Estou exilado nesta ilha chamada Patmos. Mas não estou aqui por acaso. O mesmo Senhor que caminhou comigo na Galileia, o mesmo que vi transfigurado em glória, o mesmo que venceu a morte, me preservou até este dia. E foi aqui, neste lugar solitário, que algo aconteceu novamente. O céu se abriu diante de mim. E o Senhor me deu revelações que devem ser escritas. Coisas que são, coisas que foram e coisas que ainda hão de acontecer. Eu sou João, testemunha de Jesus Cristo. E o que meus olhos viram, eu agora escrevo. E então, a visão continuou. Depois de tudo o que meus olhos contemplaram, algo novo aconteceu diante de mim. Eu vi um anjo descendo do céu. Em suas mãos estavam duas coisas terríveis e poderosas: a chave do abismo e uma grande corrente. Ele desceu com autoridade. Então ele tomou o dragão, a antiga serpente, aquele que é chamado de Diabo e Satanás, e o prendeu. Eu vi quando ele foi acorrentado por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo, fechou a porta e colocou um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se cumpram. E naquele momento eu percebi: o domínio do mal estava sendo interrompido. Mas a visão não terminou. Então eu vi tronos. E aqueles que receberam autoridade para julgar estavam sentados sobre eles. Eu também vi as almas daqueles que foram mortos, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta. Não aceitaram sua marca. Eles permaneceram fiéis. E agora estavam vivos novamente. Eles reinaram com Cristo. Este foi o primeiro ressuscitar. Bem-aventurado e santo é aquele que participa dessa ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele durante 1000 anos. Enquanto eu contemplava tudo isso, eu compreendi algo profundo. A história da humanidade não está fora do controle. Há um trono acima de todos os tronos. E no tempo determinado, o reino de Deus se manifestará plenamente. A visão continuava. E eu sabia, ainda havia mais para ser revelado. E quando os 1000 anos se completaram, eu vi algo acontecer diante de mim. O inimigo antigo, aquele que enganou as nações desde o princípio, foi solto de sua prisão. Sim, Satanás foi libertado por um breve tempo. E eu vi quando ele saiu, percorrendo os 4 cantos da terra. Ele foi para enganar novamente as nações. Nações conhecidas como Gog e Magog. Ele as reuniu para a batalha final. E o número daqueles que ele enganou era incontável, como a areia do mar. Então observei quando esses exércitos se levantaram. Eles avançaram sobre a terra.
se espalharam como uma multidão sem fim, até cercarem o acampamento do povo santo, a cidade amada de Deus. Mas naquele momento, antes que qualquer batalha pudesse começar, eu vi algo terrível e glorioso acontecer. Fogo desceu do céu. Fogo vindo do próprio Deus, e consumiu todos eles. E assim terminou a última rebelião contra o reino de Deus. Eu, João, estava em Patmos, exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ali, o Senhor me concedeu visões grandiosas, revelações do que em breve há de acontecer. E uma dessas visões, meus irmãos, marcou profundamente minha alma. Vi um grande trono branco, de uma pureza e majestade indescritíveis, e sobre ele estava sentado aquele de cuja presença a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. A glória era tamanha que tudo o que era terreno e celestial se desfez diante de sua face. Então vi os mortos, tanto os pequenos quanto os grandes, de pé diante desse trono. E livros foram abertos. Ah, que momento solene! Livros que registravam cada ação, cada palavra, cada pensamento. E abriu-se outro livro, o mais importante de todos, o livro da vida. E os mortos foram julgados, cada um conforme as suas obras, conforme o que estava escrito naqueles livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o inferno também entregaram os seus mortos. Ninguém pôde escapar a esse julgamento justo e perfeito. E o que vi a seguir foi terrível para aqueles cujos nomes não estavam no livro da vida. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E com grande tristeza, vi que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Uma separação eterna, um destino selado pela justiça divina. Mas, meus amados, não é com o terror do julgamento que quero deixá-los, mas com a esperança gloriosa que me foi revelada logo depois. Após ver o fim das primeiras coisas, vi algo novo, algo inimaginável. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Que visão de beleza e perfeição! E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amigos, essa é a promessa. Um lugar onde não há mais dor, nem tristeza, nem morte. Um lugar de eterna comunhão com o Criador. A Nova Jerusalém não é apenas uma cidade. É a presença de Deus restaurada entre a humanidade. É o nosso lar eterno, preparado para aqueles que amam e seguem ao Senhor. Se você acha que acabou as revelações, aguarde, pois ainda tem mais, mas fica para o próximo episódio.